de final do ano, e por isso que hoje vamos discutir como é que o país se organizou para atender a grande agitação de pessoas e bens próprios desta época. Vamos, na nossa discussão de hoje, tentar perceber como é que as instituições do Estado, a todos os níveis, prepararam-se para atender às necessidades do cidadão. Estamos a falar exatamente de questões de segurança, fiscalização, abastecimento do mercado, capacidade de reação, contactos, atendimento a urgências, saúde, proteção dos direitos do consumidor e recomendações na alimentação. Portanto, um programa para deixá-lo preparado durante esta quadra festiva. A partir desta terça-feira passamos a contar com as linhas telefónicas que tinham sido danificadas face ao incêndio que tivemos aqui na STV. Portanto, na segunda parte deste programa, o caro telespectador poderá ligar, fazer as questões que pretender aqui ao nosso painel, que passo desde já a apresentar Inácio Dina, que é porta-voz do Comando-Geral da Polícia. Apresento também o CNICE, que é Diretor Nacional de Assistência Médica, ao nível do Ministério da Educação, e também Rita Freitas, Inspetora-Geral do INAI, que é o Instituto Nacional de Atividades Econômicas. Muito boa noite aos três e sejam bem-vindos a este programa. Começo por si, Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia. Há poucos dias foi lançada a Operação Berane 2018-2019, que envolve a Polícia, alfândegas, Inater, Migração e outras forças de defesa e segurança, e disse que o objetivo central é garantir a ordem e seguranças públicas. A minha primeira pergunta é, em termos práticos, o que esta força conjunta vai fazer para garantir tranquilidade ao cidadão? Bom, muito obrigado. Boa noite, STV, pela oportunidade. Os telespectadores e ouvintes estão, neste momento, a assistir ao programa, os colegas do painel. Bom, a PRM, em particular, e os intervenientes da Operação Berane estão devidamente preparados para enfrentar qualquer vicissitude decorrente, portanto, da quadra festiva. Como é sabido, o período da quadra festiva é um período que normalmente é caracterizado por maior fluxo de pessoas e bens, quer entradas, quer saídas, quer movimentação a nível dos grandes centros urbanos, das zonas rurais, em algumas rodovias. Portanto, há um movimento desusado não comum que é característico desse período, dada também a azáfama das pessoas, para que efetivamente tenham uma quadra festiva tranquila. Face a essa dinâmica, a esse movimento intenso, a polícia preparou-se, primeiro desenhando um plano específico para responder pontualmente a possíveis cenários de alteração da ordem neste período e também de regulação, fiscalização e monitoria de quaisquer cenários que possam indiciar a alteração da ordem. Implicou reforço ao nível das esquadras, implicou contatos? O primeiro grande aspecto, necessariamente, o reforço da capacidade operativa. E essa capacidade operativa foi reforçada com recursos humanos. Estão recordados, encerramos há pouco tempo o 38º curso básico, contou com mais de 2.000 agentes e, neste momento, estes 2.000 agentes estão sendo distribuídos. Aliás, já aconteceu a distribuição, neste momento estão a trabalhar. Esses novos graduados já estavam a ser preparados para atuar normalmente, não para esta quadra festiva. Mas veio a calhar o encerramento, mesmo neste período, justifica-se a utilização desta força para o reforço da capacidade operativa, independentemente de ter coincidido com a quadra festiva ou não. Portanto, este efetivo é para trabalhar para garantir a ordem de segurança e tranquilidade pública. É para isso que esse efetivo está sendo aplicado. Repare que antes tivemos o reforço de equipamentos, estamos a falar concretamente de meios circulantes, viaturas, tivemos a oportunidade de apresentar as mesmas viaturas e, especificamente, são viaturas que foram orientadas para a Polícia de Trânsito, que é para permitir a fiscalização, maior fluidez no processo de fiscalização e de cobertura do maior raio possível estradal, para permitir que qualquer incidente ou acidente de viação que ocorra haja pronta resposta, mas também que permita a fiscalização permanente da circulação, sobretudo de viaturas. Essa abordagem tem uma dimensão nacional, estamos a falar de todo o país e não dos principais centros urbanos. Tem a dimensão nacional. Na atribuição das viaturas foram solicitados todos os chefes de departamentos a nível da Polícia de Trânsito, a nível dos comandos provinciais, inclusive os comandantes provinciais vieram testemunhar pessoalmente, vieram, portanto, buscar as viaturas. Estes efetivos que recentemente encerraram em Matalane foram distribuídos a
todos os comandos provinciais, neste momento estão a trabalhar, portanto, reforçando naturalmente a capacidade humana, a capacidade operativa. Porque um dos aspectos fundamentais neste período que nós privilegiamos é o patrulhamento ostensivo, portanto, a visibilidade do agente da polícia na via pública como uma medida de persuasão, e entendemos nós que é bastante importante esta medida em que o cidadão olhe para o agente da polícia na via pública como alguém que está para garantir a segurança, alguém que está para permitir que possa usufruir com a maior tranquilidade possível, portanto, das festividades. Portanto, esta é que é uma das grandes apostas com este objetivo, a ostensividade da força, quer dizer, permitir que a força esteja visível no terreno. Até por uma questão de dissuasão. Muito bem, vou passar a palavra para o Diretor Nacional de Assistência Médica, o CEN. E se faço a mesma pergunta, como é que o Ministério da Saúde, ao nível do país, se estruturou para fazer face à quadra festiva? Vimos algumas unidades hospitalares, caso concreto do Hospital Central de Maputo, anunciar o reforço da capacidade, quer em termos materiais, mas também em termos de pessoal. Isto é a nível nacional. Qual é a fotografia neste momento? Muito obrigado. Permita-me, em primeiro lugar, saudar a todos os telespectadores da STV e, em segundo lugar, agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui neste painel para falar da prontidão do setor da saúde para a quadra festiva. Mas, antes de responder à pergunta, gostaria também de aproveitar esta oportunidade para saudar a todos os trabalhadores de saúde, os heróis anónimos deste país, sempre prontos, sempre disponíveis para servir o público de forma correta, harmoniosa e com segurança. Dizer que o setor de saúde sempre esteve em prontidão. Como sabe, nós lidamos com as emergências todos os dias. Então, a quadra festiva é mais um momento para nós reforçarmos um pouco mais o nosso trabalho. E estamos em prontidão para responder em todo o país e cuidar da saúde do povo moçambicano. Fizemos, na componente de recursos humanos, o reforço das equipas de emergência e de urgência, e também temos equipas de apoio, que é para ajudar, porque, como sabe, há momentos que pode acontecer uma tragédia e os hospitais têm que estar preparados para responder a esta situação. E também temos equipas de ronda de supervisão, porque às vezes é preciso que haja também algum policiamento para motivar cada vez mais os nossos funcionários. O segundo aspecto é a disponibilidade de medicamentos. O país tem medicamentos para atender as principais doenças daquilo que é o padrão de doenças do nosso país. O terceiro aspecto importante é o reforço em termos de material médico-cirúrgico, reagentes e outros consumíveis para poder atender a demanda que ocorre durante este período. Outro aspecto importante também é a nossa capacidade de mobilização dos dadores de sangue, para dizer que temos sangue suficiente. Neste momento, qual é o nível de estoque? Temos cerca é suficiente para lidar com a situação? Eu não gosto, nunca respondo de que o sangue é suficiente, o sangue nunca chega, mas temos neste momento um estoque de cerca de 2.000 unidades de sangue para atender isto a nível nacional. A nível nacional. E isto é um dado importante e é positivo, porque estamos, digamos, com... Há uma resposta ao chamamento. Exatamente, mas apesar desta quantidade, eu sempre digo que o sangue nunca chega, porque é um líquido vital. É importante que continuemos a mobilizar as pessoas, para que as pessoas venham e doem sangue, porque, como sabe, o único fornecedor deste líquido vital é o homem, não há mais. Então, é importante que haja solidariedade nestes momentos para colocarmos mais sangue ao dispor dos hospitais para poder salvar mais vidas. Outro aspecto importante é a disponibilidade de ambulâncias de emergência para a evacuação dos doentes. Está a falar de quantas ambulâncias? Nós distribuímos 47 ambulâncias de emergência por todo o país e nós este ano vamos trazer uma forma algo diferente dos anos anteriores, que é colocar algumas ambulâncias em troços críticos, em que sabemos que há... Já foram identificados os troços? Já foram identificados os troços críticos. Pode citar alguns, só para termos uma ideia. O exemplo é a Ponta Douro. A Ponta Douro, com a nova estrada, por exemplo, é necessário que tenhamos lá
uma ambulância para facilitar a evacuação. O troço, a M1 também, no troço Moamba, Maputo, Manhissa, Ressano Garcia e em todas as vias das províncias em que sabemos que em Nhambane, no troço do Inchope, então, há indicação para a colocação destes meios para facilitar rapidamente a evacuação. E também a colocação dos contactos para doutor, a questão da ambulância, como é que ela é composta? Dentro da ambulância temos médico, é uma ambulância de emergência, um kit rápido de tratamento, um kit de suporte avançado dentro da ambulância e temos pessoal treinado para poder estar dentro da ambulância para poder apoiar. Mas, como eu disse, tudo isto é a nossa preparação para enfrentar qualquer problema que advenha da quadra festiva e temos os contactos também, a semelhança... Ainda vamos falar dos contactos porque eu percebi, a partir do porta-voz do Comando-Geral que já distribuiu aqui os nós contactos. Nós também, a nível da saúde, vamos falar disso, vamos falar disso. Consigam saber como contactar. Rapidamente pedir ajuda e rapidamente serem auxiliados. Não vou esquecer, vamos falar disso. Obrigado. Passo agora a palavra à Rita Freitas, inspetora do INAI, Ministério da Indústria e Comércio. Quero perceber como é que, do ponto de vista de organização, em termos de fiscalização, vocês estão preparados, tendo em conta que a essas alturas a grande questão é a especulação de preços, que não se consegue controlar. E também, por ser representante do Ministério da Indústria e Comércio, queria perguntar-lhe se há comida suficiente para esta quadra festiva, se há estoque de alimentação, pelo menos a nível interno, para abastecer as necessidades aqui do país. Muito boa noite a todos e agradecer pela oportunidade de, uma vez mais, podermos estar aqui e dar um informe daquilo que são os trabalhos levados a cabo pela Inspeção Nacional das Atividades Económicas no âmbito da preparação da quadra festiva. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas organizou a nível nacional 60 brigadas com 12 piquetes, ou seja, um piquete por província, e a nível de Maputo temos a INAI Central, então temos 12 piquetes, 11 províncias mais o piquete da INAI Central. Esta é uma preparação especificamente para a quadra festiva? Sim. Não existia ano passado, é para atender... Nós temos os piquetes para esta questão da quadra festiva e começamos a operar com estes piquetes 24 horas a partir do dia 1 de novembro para responder especificamente à quadra festiva. Para além dos quadros da INAI, não temos quadros suficientes, a nível das províncias foram reforçados com equipas multissetoriais, mesmo aqui a nível central, o Ministério da Indústria e Comércio e os vários ministérios, como o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo, entre as várias instituições, criamos uma equipa multissetorial para podermos monitorar a quadra festiva e garantir que esta quadra festiva, como as outras anteriores, que seja melhor. Cada vez tendemos a melhorar a nossa atuação, porque vamos aprendendo com os erros, de forma a corrigir nos anos seguintes. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de garantir uma quadra festiva tranquila. Como referiu, temos que garantir que não haja ruptura de estoques, para garantir que o consumidor tenha um produto em devido tempo, mas para isso ele deverá também comprar os produtos antecipadamente, não deixar para a última da hora, para evitar a especulação de preços. Neste período estamos a controlar também as margens máximas de lucro, que são controladas ao longo do ano, mas nesta altura damos maior enfoque aos 12 produtos considerados básicos, que são os produtos que garantem que as pessoas mais desfavorecidas possam ter... Quais são esses 12 produtos, só para os telespectadores terem uma ideia? São como a farinha de milho, farinha de trigo, o carapau, o frango, a batata, a cebola, o feijão, o açúcar. São aqueles considerados básicos que as pessoas precisam para se alimentar. E esta fiscalização relativamente a este regulamento das margens mínimas de lucro tem permitido aos comerciantes não extrapolarem os preços? Aí nem consegue evitar que isso aconteça? Sim, nós temos controlado as margens máximas de lucro a nível nacional. Nos estabelecimentos que nós vamos, fazemos de forma aleatória, escolhemos um e outro produto e verificamos, pedindo as faturas, e verificamos até que ponto está dentro das margens aceitáveis por lei. E não temos tido problemas em relação a estes aspectos. O único problema que temos tido é mais no mercado do Zimpeto. Como sabe, é o local
que abastece a maior parte do país em batata, cebola, ovos e outros produtos, que são estes produtos que são considerados, estão dentro dos 12 produtos. Então nós temos que garantir que estes produtos não tenham um preço acima da margem máxima. E têm conseguido fazer esse trabalho? Temos conseguido. Um outro grande problema que também temos que controlar é a questão do peso, porque o preço pode estar até um preço aceitável, mas quando o consumidor verifica, está abaixo do peso que deveria ser. Por exemplo, um saco de batata de 10 quilos, se ele vende um saco de batata com 8, 9 quilos, então o preço está fora da margem, está acima da margem máxima de lucro, porque ele diminuiu o peso. Então nós não temos que controlar só a margem, temos que controlar a qualidade do produto, temos que controlar o peso. Estamos a trabalhar também com o INOC em relação à qualidade dos produtos e em relação ao peso dos produtos, de forma a garantir que o agente econômico cumpra com aquilo que está previsto por lei. Rita Freitas, a questão das necessidades para o abastecimento do mercado nacional. Há quantidades suficientes para as festas de Natal e do final do ano? Em relação às quantidades, em princípio em todo o país está controlado, está garantido que iremos ter quantidades suficientes para fornecer o consumidor, mas é preciso ter em conta este aspecto, não deixar as compras para a última da hora. Deixando as compras para a última da hora, acaba criando rupturas de estoque ao agente econômico, porque ele não está a pensar que consiga nos últimos dias ter grandes vendas. Então aí aconselhamos a todo o consumidor para que faça as suas compras antes dos dias próximos da quadra festiva, e não só, o agente econômico também garanta que tenha estoques para evitar que haja ruptura e aí dá lugar à especulação de preços e criando problemas. Depois o consumidor não tem onde adquirir o produto e aparece o produto muito mais elevado. Muito bem, Inácio Dina, vamos então à questão dos contactos. A grande questão que se pode levantar é o cidadão estando numa situação de aflição, isolado, como é que ele interage com as nossas autoridades? Faço a pergunta à polícia, mas depois vou fazer ali as outras entidades. Para que ligam, como é que funciona essa comunicação e qual é o tempo de reação das autoridades perante uma aflição do cidadão? Bom, em relação aos contactos, nós no dia 13 de dezembro lançamos, quando estávamos a lançar a Operação Boirani, distribuímos estes folhetos, foram lançados. Houve alguns folhetos que circularam antes do dia 13, mas eram folhetos com contactos desatualizados. No dia 13 atualizamos e lançamos estes folhetos. Tem contactos aqui, para além de linhas verdes, que é o habitual 112 e 122, poderá verificar, também tem aqui o contato. O 122 é um número específico para questões de segurança rodoviária. O 122 e o 112 é um número comum, subejamente conhecido, são linhas verdes. Mas também tem contactos pessoais de dirigentes da PRM. Estamos a falar especificamente dos comandantes provinciais, dos chefes de departamento de trânsito, dos comandantes do ramo e de outras entidades. Há o número da sala de operações do Comando Geral, que é um número bastante generalizado, em que qualquer cidadão que estiver em qualquer ponto deste país poderá telefonar para qualquer um destes números. E o que está a dizer, Inácio Dina, é que se nós contactarmos, como vem aqui, o vice-comandante-geral da polícia, comandante do ramo da Polícia de Ordem e Segurança, o comandante da Polícia de Fronteiras, o comandante do ramo da Polícia Costeira, o diretor, se ligarmos para estes números pessoais, 24 horas por dia, seremos atendidos e a nossa preocupação será respondida. Estão devidamente conscientes da necessidade de atenderem e imediatamente encaminharem em função, tanto da localização, em função da necessidade que o cidadão está a solicitar. Para além, naturalmente, das esquadras, dos postos policiais, dos agentes que estarão na via pública, estes podem ser contactados fisicamente ou telefonicamente em função, tanto dos contatos que nós estamos a distribuir. Então, estão consciencializados não só para esse período de quadra festiva, mas também ao longo do ano todo. Repara que mesmo que os proprietários destes números são devidamente identificados aqui, cessem das suas funções, eles continuam agentes da polícia, têm o dever e têm consciência de continuar a receber chamadas e encaminhar
para a entidade competente para responder pontualmente à solicitação. Este folhetim circulou, é de acesso fácil a qualquer cidadão? É de acesso, nós começamos a distribuir no dia 13 e tem a dimensão nacional. Recomendamos que os cidadãos continuem a fazer a distribuição, podem fazer a fotografia destes folhetos e usem os WhatsApps, as redes sociais, de qualquer forma. O que nós pretendemos é que estes contactos cheguem o mais longe possível, abranjam todo o cidadão com capacidade de utilizar tanto o telefone para aceder a esse número. Esta é uma das formas de participar ativamente na garantia tanto de prevenção e combate à criminalidade, a qualquer incivilidade, a cenário de acidente de viação. Portanto, usem, porque esta é uma das formas de participar ativamente. Uma das questões que eu levantava é o tempo de reação a uma ocorrência. Sabemos que há dificuldades de meios, o país é vasto. Como é que se abordou esta questão? Um indivíduo que está num certo ponto, ou num bairro sem esquadra, ou sem posto policial, tem uma preocupação, faz o contato com um dos números aqui apresentados, depois como é que a reação ocorre, quanto tempo é que leva? Bom, em relação ao tempo de resposta, depende muito tanto da flexibilidade do próprio cidadão. Reparem que nós temos visto um dos exemplos mais clássicos é do serviço de salvação pública, dos bombeiros. Há um incêndio, às vezes os cidadãos ficam horas a fio a tentar debelar e não contactam os serviços tanto de salvação pública. Idem a atuação policial. Se o cidadão estiver a constatar a iminência da ocorrência de um determinado crime, a suspeita de alguma alteração de ordem pública ou de alguma incivilidade que esteja a ocorrer, imediatamente deverá informar as autoridades policiais. Estas, por sua vez, vão se desdobrar. Olha, as nossas subunidades, se não tem duas, uma viatura pelo menos tem. Há consciência, neste momento, da necessidade de estarmos em prontidão. Aliás, a prontidão foi acionada já há algum tempo. Portanto, este período, todo agente da polícia está consciente da necessidade de rápida resposta. Os equipamentos e os meios também estão posicionados no sentido de diminuir o máximo possível do período de resposta para evitar que o dano ou o crime tenha espaço, porque, aliás, a nossa prioridade é prevenir e só depois de não termos tido o êxito e quando partirmos para o combate. O CEN, isso, até porque já estava adiantado para a questão dos contactos, como é que vocês organizaram-se? Nós, o setor da saúde, já tem tradição de ter os contactos dos dirigentes das unidades sanitárias já fixados em locais. Quem são os dirigentes das unidades sanitárias? São os diretores. Os diretores do hospital, diretor clínico. A todos os níveis, estamos a falar dos hospitais centrais, provinciais. Distritais, gerais. E já é tradição, porque, como sabe, uma das formas que o setor privilegiou para combater o mau atendimento, cobranças, é criar as linhas fáceis de denúncia da população. Temos isto já fixado nas unidades sanitárias. Só que trazemos agora este reforço, não é, de colocar outros dirigentes das províncias, incluindo também os nossos contactos estarão disponíveis dos diretores nacionais para facilitar esta comunicação. Em caso de situação de emergência, a pessoa pode imediatamente ligar. Estes números estão disponíveis aonde? Estarão disponíveis. Como é que o cidadão pode aceder? Vamos divulgar através das plataformas do WhatsApp, do Facebook, que é para as pessoas terem acesso e saber que podem contar em cada província com estes contactos. Embora já existam estes contactos, como eu disse anteriormente, afixados nos hospitais, mas traremos estes dados adicionais para facilitar, de fato, esta comunicação. Como sabe, em saúde, a emergência tem que funcionar rapidamente, não é? Porque se atrasa, é uma fatalidade. Então, estamos a criar estas condições para facilitar melhor acesso aos cuidados de saúde por parte da nossa população. Faço a mesma questão que fiz aqui à polícia relativamente ao tempo de reação. O cidadão, por exemplo, está em casa, tem uma situação de saúde grave, como é que ele interage com a saúde e qual é a capacidade de resposta em termos de tempo? Disse aqui que há 47 ambulâncias. Essas ambulâncias estão disponíveis também? Em todo o país. A nossa capacidade
de transferência ou de referência dos doentes já existe normalmente. Mas no sentido de que a ambulância sai do local dos pontos críticos, exatamente, vai ao encontro do cidadão. Exatamente. Também temos ambulâncias nas unidades sanitárias também para fazer este trabalho. O que fazemos, por exemplo, em caso da saúde materna, uma mulher grávida que está com uma aflição num ponto crítico, a ambulância vai rapidamente, leva para o hospital e é tratada. Então, como eu disse, a resposta é sempre rápida, mas como disse o comandante, é importante também do nosso lado que haja celeridade e flexibilidade por parte do cidadão em colocar a preocupação, que é para o setor também rapidamente poder dar esta resposta, e todos têm orientação no sentido de garantir que haja esta resposta eficiente para melhorar este acesso ao tratamento e salvarmos mais vidas durante esta quadra festiva. O contacto com as ambulâncias é diferente do contacto com as direções dos hospitais? Ou falando com o diretor do hospital, chega essa ambulância? Exatamente. Há um contacto direto para uma situação de emergência com as ambulâncias? É assim, nós nos anos anteriores ensaiámos a nossa linha de emergência. Acredito que... E como é que foi? Funcionou perfeitamente bem, mas estamos num processo agora administrativo para legalizar este aspecto. Acredito que, se tudo correr bem, no próximo ano teremos o 115 a funcionar como central de chamadas e que a pessoa possa ligar. Porquê? Porque nós já temos o Serviço Nacional de Emergências Médicas aprovado aí em Moçambique. Só estamos nesta fase de organização, de estruturação, para que o serviço também comece a funcionar com... O serviço ainda não funciona? Está instituído, mas estamos nesta fase de preparação, de organização, para que ele possa funcionar. Estamos agora a concluir a construção do edifício, já temos o 115, temos as ambulâncias, agora é uma questão de tempo para podermos estruturar-nos melhor, para poder arrancar e atender às emergências médicas em todo o país, através do número 115. Só que este ano... E esse serviço como é que vai funcionar? É um serviço... Assim como funciona o 112 da polícia, é igual, a pessoa liga... Não, o próprio serviço de atendimento às situações de emergência. Sim. É um serviço específico que o Ministério cria... É um serviço especializado para atender às emergências médicas no nosso país. Isto envolve meios circulantes, viaturas, mas também... E no futuro até meios aéreos como helicópteros, avionetas, para poder atender a nossa população. Este aqui é o caminho. Então, assim, no próximo ano, quando estivermos a fazer um programa como este, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Mas a curto prazo temos essas soluções para atender as populações, para que não falte atendimento durante a quadra festiva. Muito bem. Rita Freitas, também como é que são organizados do ponto de vista de comunicação com o público? Em termos de comunicação com o público, nós, antes da quadra festiva, nós sentimos que havia necessidade de termos um contacto para que o consumidor soubesse onde e como contactar a INAI para colocar questões que lhes preocupavam. E então nós tratamos de uma linha, que é uma linha, nós consideramos uma linha de denúncias, que é o 1464. Independentemente da linha de telefonia do 84, ou do 87, ou do 82, ou do 21, ele vai bater no 1464. É só discar o 1464 que vai cair na linha a que a pessoa está a fazer. Já funciona a linha? Sim, funciona, já funciona há mais de um ano. E quais têm sido os resultados? Têm sido bons porque temos tido muita denúncia, o que é bom, significa que hoje o consumidor já sabe como e onde deve se dirigir quando tem uma denúncia, o que ajuda, facilita o trabalho da INAI, porque muitas das vezes o próprio agente econômico não sabe como é que a INAI acaba chegando e apanhando em flagrante determinadas situações, é através das denúncias que nós temos. Para além do 1464, que é a linha de denúncias que nós temos dois e-mails, que é denuncias@inai.gov.mz ou reclamações@inai.gov.mz, porque nós temos denúncias e temos reclamações. Uma coisa é eu comprar um determinado produto, reclamar que fui devolver e não tive resposta, e temos também as denúncias em que denuncia que um determinado estabelecimento está a vender produtos estragados ou fora do prazo, ou não afixa os preços, etc. Então, essas linhas estão disponíveis. Para além dessas linhas que a INAI tem, também nós temos, aproveito aqui também falar do turismo, estamos a trabalhar em conjunto, essas equipes multissetoriais, nós temos o 800,
460 460. Para qualquer questão relacionada com a área do turismo, hotelaria, restauração, também poderão contactar o Ministério do Turismo ou a INAI, porque a INAI também responde por estas áreas. Então, dependendo do tipo de infração, para além das linhas, nós também temos recebido na INAI denúncias por escrito, ou temos um livro onde foi preparado, concebido para receber denúncias. As pessoas deixam lá a denúncia e depois nós, em função da denúncia, fazemos uma análise, avaliamos, porque não é receber denúncias e logo atuar. Temos que fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação, para que depois possamos fazer o trabalho. Há capacidade de reação a todas essas fontes de recepção de informação por e-mails, por exemplo? Acredito que cai muita informação. As chamadas no 1464, deve haver também muitas chamadas. Há capacidade da INAI de responder a todas as solicitações colocadas? Não diria nem não, nem sim. Nós estamos a tentar, na medida do possível, dar vazão a todas as reclamações e denúncias. O que fazemos, nós fazemos uma análise, como eu estava a referir, por exemplo, ainda hoje estivemos a analisar e verificar quais são as denúncias que nós temos. Por exemplo, se é uma denúncia de uma determinada província, nós canalizamos a delegação. Então, aquelas que estão aqui a nível da cidade de Maputo, as mais críticas é que nós deslocamos a elas para fazer o trabalho. Estamos a tentar melhorar na medida de ter mais inspetores para podermos melhorar a nossa capacidade de resposta. Dia após dia a tendência é melhorarmos a nossa capacidade de resposta. O que éramos o ano passado, o que somos hoje, nós crescemos muito. O ano passado dizia que éramos 14, hoje já somos cerca de 50, o que já é muito bom. Em um ano conseguimos, no âmbito da mobilidade de quadros, ter mais quadros. Então contamos com o apoio de todos estes inspetores. Não é tarefa fácil o nosso trabalho, à semelhança da polícia, à semelhança da saúde, porque depois somos considerados os maus da fita, porque encontramos em flagrante a venderem produtos estragados, deteriorados, fora do prazo, não atendem bem o consumidor. Então nós temos que pautar por alguma ordem, alguma disciplina no nosso comércio a nível nacional. As vossas linhas, as linhas das chefias da INAI, estão disponíveis aos cidadãos, tal como vimos aqui na polícia, na saúde, ou apenas são estes contactos que aqui apresentou? Eu recebo chamadas no meu telefone todos os dias. Para além do meu contacto, também temos... E atende as chamadas normalmente? Atendemos normalmente e analisamos e canalizamos. E também temos dos diretores de operações a nível central e temos também das delegações e dos chefes das brigadas, porque nós fizemos 60 brigadas em que cada uma das brigadas tem um chefe. Então temos disponível também o número do chefe da brigada. Aqui não é possível estarmos a ditar todos os números, sim. Mas nós o que fizemos, pusemos disponível na nossa página do Facebook e também estamos para colocar, mandamos inserir anúncio no jornal, como forma de persuadir, exortar ao consumidor e ao agente económico algumas mensagens para que ele melhore a sua atuação e para evitar a especulação de preços, evitar assambarcamento dos produtos. Então, fizemos uma mensagem para persuadir ao agente económico e ao consumidor para evitar deixar as compras para a última da hora. Uma questão que noto aqui é que todas as instituições estão, e algumas já, criaram um número para o contato com o cidadão. Isto não pode complicar. Vejo aqui o 1464, o 112, o 115, o 840, 460. Acredito que os bombeiros, ou melhor, os serviços de salvação pública, devem também ser o seu contacto. A ideia de se criar um número não é para o cidadão rapidamente o fixar e numa situação de emergência poder contactar. Ao existirem vários números como estes, Inácio Dina, não cria alguma confusão? Não pode perturbar a capacidade do cidadão poder reter? Bom, por isso, uma das medidas que nós aconselhamos os cidadãos é tomar medidas para a repetição de autoproteção. O que significa isso? Ter estes contactos, quer de linha verde, quer contactos pessoais dos dirigentes da polícia, num lugar próximo. Esta é uma medida que vai permitir que, em caso de emergência, em caso de necessidade, imediatamente recorra ao contacto e faça a respectiva chamada. Naturalmente que nós temos, por exemplo, os telemóveis com mais de 200
até 1000 números de telefone, naturalmente, nós temos alguma capacidade de manipular e usar os mesmos números. Então, aconselhamos que também usem esta mesma capacidade para aceder a estes contatos. É bom que haja vastidão de números. Isso vai permitir que o cidadão tenha opções da mesma entidade. Estamos a falar de números pessoais de colegas, oficiais da polícia, mas também estamos a falar de linhas verdes. Também é uma opção, ou linha verde ou uma linha que tem os seus custos, mas a vastidão entendemos que vai permitir que o cidadão tenha opção e isso ajuda bastante. Como medida de autoproteção, é necessário que os contactos principais os tenha em algum sítio registrado e ande sempre com esses contactos. Ande sempre com algum documento. Nós estamos a falar sobre o BI, mas se o tiver melhor, mas andar com qualquer tipo de documentação que permita fácil identificação do cidadão em caso de alguma necessidade, em caso de algum incidente, evitar movimentar-se com a avultadas somas monetárias. É necessário que o cidadão planifique quando pretende fazer alguma compra, para que, no mínimo, movimente com o valor que necessariamente vai utilizar e deixe o outro em qualquer outro lugar que melhor entender. Isto diminui a capacidade diminuir, portanto, a probabilidade do cidadão ser vítima um assalto. De crime. Portanto, são medidas pontuais e bastante importantes para evitar, portanto, o processo de vitimização. O Senis, não acha que estes números Eu penso que fazem não. alguma confusão? Eu penso que não, porque hoje as pessoas têm capacidade para poder gravar estes números no telemóvel, podem registar. Eu acho, quando se colocam várias possibilidades, é bom, porque o acesso também é fácil. Não podemos colocar isso como problema, mas como uma vantagem para as pessoas poderem aceder aos serviços e rapidamente terem o devido socorro. Rita Freitas, tem a mesma opinião? Não gostaria de contrariar aquilo que já foi dito, mas eu entendi a sua mensagem. Estes números facilitam, realmente temos um para a polícia, um para a saúde, um para a autoridade tributária, um para a INAI, mas o ideal realmente seria um único número do governo para as várias situações e neste local então seria rastreado de forma a canalizar a cada uma das instituições para onde vai o problema. Não é fácil dizer que o Ministério da Indústria e Comércio, há cerca de 3 anos atrás, juntamente com a autoridade tributária, trabalhamos no sentido de ver se o número, se a memória não me trai, é o 146 da autoridade tributária, e existe um call center. Se este call center fosse o call center que recebia a mensagem do cidadão, do consumidor, em que dali fosse canalizada para quem de direito, se fosse para o Ministério da Indústria e Comércio, se fosse para a INAI, se fosse para a polícia, se fosse para uma outra instituição. Iniciou-se com os trabalhos, mas depois posso dizer que nunca mais se trabalhou sobre esta questão, mas realmente seria importante se o Governo pensasse em ter uma linha do Governo em que desta linha fosse canalizada para as várias instituições os problemas. Enquanto isso, vamos continuando a funcionar nestes moldes para garantir que o cidadão tenha como e onde recorrer em caso de ter uma preocupação, uma questão que lhe inquiete. Muito bem, vamos então a um breve intervalo, voltamos dentro de alguns instantes e vamos aqui continuar a discutir vários aspectos ainda por sermos aqui respondidos. A questão da atuação da Polícia de Trânsito nesta quadra festiva, tendo em conta que ouvimos o comandante a estabelecer limitações à Polícia de Trânsito, a questão da recomendação alimentar, tendo em conta que durante a quadra festiva às vezes o cidadão descuida-se. Também vamos falar mais ou menos do balanço do INAI, que iniciou com a campanha de fiscalização nesta quadra festiva desde dia 1 de novembro. Esta parte já há dias aqui por analisar e tentarmos ver qual foi o desempenho que foi feito. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, com as linhas telefónicas já abertas para que o caro telespectador possa também colocar as suas questões. Até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora.
Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Muito bem, boa noite. Voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta. Aí na tela já está disponível o nosso número de contato para que possa nos contactar e colocar aqui as questões que achar importantes para os nossos três convidados. Inácio Dina, uma das colocações que têm sido feitas durante esta época, sobretudo por turistas, é a questão da atuação da Polícia de Trânsito. Qual é a abordagem que foi feita a isto? Ouvimos palavras bastante incisivas do comandante-geral a dizer que só se deve fiscalizar estritamente aquelas viaturas que derem sinais de alguma suspeita. Mas como é que isto vai funcionar em termos concretos? Bom, em termos de operacionalização do comando de Sua Excelência, comandante-geral da PRM, o primeiro aspecto é que os agentes da polícia estão consciencializados da necessidade de permitir maior fluidez, maior flexibilização na movimentação de pessoas e bens durante essa quadra festiva. E este é um aspecto que superiormente foi determinado que deve haver redução tanto dos postos de fiscalização. Há postos foram definidos como de presença permanente de agentes da polícia nas suas diversas especialidades para o processo de fiscalização. Portanto, os rodoblocos improvisados, Desculpa, vou ter que cortar, temos já um telespectador, Gabriel Mfundiça, que fala aqui de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Nossos convidados. Eu gostaria de ver a doutora Feita. Respeito, a partir de hoje o preço aumentaram. A parte de tomate, porque a falta de tomate, a casa já compra com um preço elevado. Eu faço trabalho, tenho um carro que carrega as coisas de uma mana para o mercado. E eles estavam a chorar, precisar já bater no jeito. Porque não vai ser possível controlar os preços em produtos de Moçambique. E para controlar os preços tem que haver produtos cientes. Da parte da polícia, a polícia está a trabalhar conforme. Pode haver aquele polícia que trata mal os pessoas, não atende bem a população. A minha inquietação é aí no Benfica aí. Aquela ponte seca está aí no Benfica aí, aquele ponte aérea. A polícia tem que trabalhar todo dia. Então, quando tem sol, eles desaparecem. Também de manhã estão lá a controlar as pessoas, para ensinar as pessoas. Por que na escola ensina sempre as mesmas coisas? Porque a pessoa tem que ser ensinada todos os dias. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel Mfundiça. Ficaram aqui registradas as suas colocações. Inácio Dina? Sim, fazia referência da redução dos postos, portanto, de fiscalização. Há postos em que os agentes, há permanência obrigatória dos agentes, entretanto, os roadblocks, os autostops improvisados, aqueles que nós víamos em outros momentos debaixo do cajueiro, sem uma regra clara, estes foram eliminados. Entretanto, naturalmente que haverá fiscalização aqui para permitir também confortar o próprio automobilista ao longo do seu trajeto, mas aquelas paragens desnecessárias... Vou-lhe cortar mais uma vez, portanto, peço mesmo para não perder o seu fio de pensamento. Falamos com Antônio, aqui de Maputo. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, boa noite. Sim, sim. E também só queria deixar um parecer
Sim, é mais direcionado à senhora. É mais em relação aos produtos de primeira necessidade. Estamos a ouvir, pode continuar a falar. Sim, eu estava a pedir do meu lado, o que eu tenho notado, por exemplo, assim que vai aproximando a data, nesse caso a data que mais se fala, que é o 25, né? O que eu tenho notado, eu acredito, acho que está a circular uma especulação de preços. Não sei se eu não estou bem atualizado ou informado em relação a isso, mas o que eu tenho notado diariamente, os preços vão oscilando nos produtos da primeira necessidade. Eu passei do mercado grossista na segunda-feira, eu vi o preço da batata a 280, mas hoje à tarde estava já a se fazer a 320 meticais. Então eu não sei se é do outro lado da terra do Rando onde leva essas coisas, ou aqui existe aquilo que é chamado talvez de um sistema que se usa, não sei se é para se poder, assim que estamos a aproximar a quadra festiva, os que vão lá buscar os produtos possam compensar durante o ano todo que estiveram aqui a fazer um preço, não sei se é real ou um preço justo. Então eu estava a pedir mesmo que se apertasse muito mesmo na fiscalização dos preços. Eu acredito que até dia 24 ou mesmo 25, o preço a qual eu vi hoje não será o mesmo. A tendência é mesmo de subir. Então eu não entendo lá muito sobre essas transições de mercadorias de um lado para o outro, mas era um bocado preocupante, muito preocupante, tendo em conta que em janeiro nós temos acompanhado em todos os anos que os mesmos produtos que hoje estão a 320, 50 meticais, em janeiro voltam a baixar para 150. Então, aqui há uma coisa, um esquema que funciona que às vezes acaba nos deixando confuso, porque é um bocado mesmo preocupante e é difícil mesmo. Para quem, digamos, depende mesmo do salário mínimo, não vai ajudar lá muito. Eu estava mesmo a pedir. Fora esse ponto, mesmo só de agradecer o trabalho a qual a PRM, nesse caso, está a exercer. Eu, por acaso, sou morador do Xiango e todos os dias, quando vou ao trabalho, de manhã, eu tenho notado mesmo a presença da polícia nas estradas. Principalmente aqui na circular, onde temos acompanhado muitos mesmo casos de atropelamento. O que eu mesmo estou a gostar é mesmo a rigorosidade da polícia, está a fazer um excelente trabalho. Eu, por mim, tinha que continuar isso até mesmo a passagem do ano, porque nós temos assistido muito aqui na circular. Eu sou mesmo morador de Xiango. Tenho assistido casos que há condutores que fazem um volante depois de ingerirem bebidas alcoólicas e é excesso de velocidade. As pessoas que moram em Maracuã estão a sair da Costa do Sol, querem ir para Maracuã, andam a altas velocidades. Isso é um bocado preocupante. Mas desde já agradecer mesmo a presença da polícia na estrada. Muito obrigado, boa noite, continuação de uma boa agenda do popular. Muito obrigado, Sr. Antônio. Ficaram aqui registradas as suas contribuições. E nosso Dina. Bom, em relação à operacionalização desse aspecto de evitar blocos stop-stops improvisados e conferir maior fluidez na circulação, reduzindo, portanto, os postos de paragem, os postos de fiscalização, foram criadas brigadas de inspeção e de monitoria à atividade dos agentes da polícia, portanto, durante este período. O que vai acontecer é que há brigadas de inspeção que vão inspecionar, passa a repetição, a atividade dos agentes no terreno para pontualmente corrigir alguns desvios e responsabilizar naturalmente em casos de extrema prática. Vou cortar mais uma vez. Vamos ao encontro do Sr. José, que nos fala da Matola. Boa noite, Sr. José. Boa noite. Sim. Estou pronto a acompanhar o programa. Primeiro, antes que tudo, parabenizar a polícia e a senhora do INAI, e de facto tem sido uma dama de ferro e defende muito tanto os interesses tanto da cidadania e do povo moçambicano.
e a polícia também, que tem feito tudo por tudo para, portanto, garantir a ordem e estabilidade, tanto, deste país. Eu não tenho muitos comentários a fazer, mas apenas pedir para que envidem esforços, continuem. Nós somos moçambicanos e fazemos tudo e tudo para o bem-estar deste país, mas as pessoas, tanto, que vê as coisas de um lado contrário. A senhora aí, tanto da INAI, tem feito tudo por tudo, mudou o historial, tanto, deste país, em termos, tanto, de coisas, como é que é, da conferência, tanto, da visão, tanto, das coisas no mercado nacional. E, infelizmente, há muita gente que não acompanha, não entende o que é isso. Mas ok, minha irmã, força, continua, é o que nós queremos. E a polícia, que continue, portanto, assim na vida, porque é o que nós queremos. As pessoas vão falam, mas não analisam, portanto, os prós e os contras. Mas, na verdade, vocês trabalham, estão de parabéns. Obrigado, era esse o meu comentário. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Sr. José. Aqui muitas palavras de força para a polícia. Bom, nós queremos agradecer a intervenção dos telespectadores, Sr. Gabriel, Sr. Antônio e Sr. José. Em relação à colocação pontual do Sr. Gabriel, relativo à ponte, o primeiro grande aspecto que nós queremos apelar para que todos os cidadãos, todo o povo moçambicano, todo estrangeiro que esteja a residir neste país ou em passagem, cuidem daquela infraestrutura e nos mantenhamos vigilantes em relação a pessoas mal intencionadas que não se percebe qual seria a motivação de vandalizar aquela infraestrutura. A polícia tem um posto lá fixo, está a reforçar as medidas de proteção, mais uma vez, e vamos continuar a proteger a Exato. Vamos ao encontro do Sr. Nelson, que também fala-nos aqui de Maputo. Sr. Nelson? Sim, boa noite. Boa noite. Primeiro, elogiar o trabalho da polícia que está a fazer. Realmente eles estão a trabalhar com muito rigor. A polícia está a trabalhar realmente e isso é muito importante. E ver que isso é muito importante. Sim. Era só isso? Não, ainda tem algo para fazer. Sim. Pode continuar. Sim. E também tenho aqui uma questão. Eu quero saber, fui abordado hoje por um dos jovens que está a trabalhar num dos supermercados e pude constatar um frango, um produto nacional, está a um preço mais caro em relação a um produto de fora do Brasil, era um frango brasileiro nesse caso. E também o jovem alertou-me que o frango brasileiro tem 2 anos de validade e o produto nacional tem apenas 6 meses. Olha, eu fiquei muito espantado com isso, realmente. Eu acho que é impossível um produto congelado com 2 anos de validade. Isso não só pode vir a ser um atentado à saúde pública e também não é impossível isso estar a acontecer. Então, gostaria que analisassem esse aspecto, porque é quadra festiva, isso pode realmente matar certas famílias, porque como é que um frango pode vir a ter validade de 2 anos, vai ficar fora do prazo daqui 2020? Como é que isso é possível? Isso realmente eu acho que é um atentado à saúde pública. Eu hoje estava no supermercado a fazer compras e chamaram minha atenção realmente em relação a isso, e eu fiquei espantado. Mas também agradecer realmente a senhora da INAI, ela faz um excelente trabalho e peço para que averigue essa situação, porque é realmente um atentado à saúde pública. E também elogiar a polícia, como já havia dito, e força para todos. Obrigado. Espero que me esclarecem, porque realmente temos muito produto do género no mercado, tanto no mercado informal, tanto no mercado formal. Há muito produto deste frango com 2 anos de validade. Um frango congelado. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Nelson. Rita Freitas, há aqui questões feitas diretamente a si. A capacidade de controle dos preços, sobretudo dos produtos de primeira necessidade, foi colocada por um telespectador. E esta questão de produto nacional e produto que vem de fora, a questão dos preços, que é uma questão de mercado, mas
se calhar dar aqui uma explicação mais precisa aos telespectadores. Primeiro queria agradecer pelas contribuições e pelos elogios que acabam nos dando muita força para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho, porque contamos com o apoio de todos os consumidores. Em relação à questão Rita, tenho mesmo que interromper. Vamos ao encontro do Sr. Miguel, que nos fala da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu também cá estou para parabenizar a polícia e a ENAI pelo trabalho que eles fazem, mas tenho um dado só pela parte da polícia. A polícia já faz um trabalho brilhante, acho já há mais de 2 anos, que é bem notável para quem faz os trajetos da manhã, as primeiras horas, final do dia, nos trânsitos. Eles já são toda hora escoar o trânsito no final do dia. Por exemplo, quem faz percurso da cidade de Matola para outras cidades, outras vilas fora da cidade. Mas dentro disso também existem alguns que ainda não pautam por aquele lado humano de perceber o cidadão ou o condutor, que, por exemplo, pode te interpelar, o primeiro contacto não é aquele satisfatório. Então eu queria que existisse pelo menos uma sensibilização do lado deles. Por exemplo, encontrar um condutor sem cinto de segurança, em vez de ir para cima com aquela linguagem intimidatória, mas pegar o cinto, apertar o condutor e dizer: ande com cinto de segurança, faça boa viagem. Não é só percorrer tudo a multa, não. Em algum momento é melhor conversar, perder uns 3, 4 minutos a dar uma educação a um condutor. E acredito que aquilo fica na mente, mesmo que ele tenha, por exemplo, um documento que já está caducado uns 2, 3 dias. Ele leva aquilo na mente que tem que resolver. Mas quando é tudo sancionar, é que faz com que o condutor também seja uma pessoa não com aquele espírito moralista. É uma pessoa que também acaba sendo um pouco agressivo. E é isso que traz também aquela desavença entre o polícia e o condutor. É por aí. Muito obrigado e que continue a trabalhar como tem vindo a trabalhar. Acredito que, pelo menos na província de Maputo, estamos quase todos satisfeitos com a ação da polícia. Muito obrigado, Sr. Miguel. Rita Freitas. Em relação à questão do controle das margens máximas de lucro para os produtos considerados básicos, referir que, a nível nacional, todas as brigadas estão a trabalhar no sentido de, todos os dias, fazer um levantamento dos preços para nós verificarmos onde é que está o problema. Quando nós verificamos que um produto está com um valor muito elevado, procuramos saber a que é que se deve, porque é que está aquele preço, se estiver acima, para que o agente econômico ponha o preço real. Aí, volto a chamar a atenção do consumidor. E vamos ao encontro do Nelson, na Matola. Desculpa, Rita Freitas. Voltamos a ser daqui a nada. Nelson, por favor. Boa noite. Boa noite. Saudar a todos os presentes no estúdio. Parabenizar também o trabalho da polícia, que tenho visto ultimamente, está a ser positivo. Mas estou a ligar nesse momento porque há uma coisa que me aflige em termos do lado da polícia, né? É claro, são agentes da polícia, não estou a falar da polícia, que tem tido um comportamento um pouco negativo nas vias. Estou a falar de um assunto que notei ainda hoje no bairro de Zinzeto, no terminal de Chapas. O que aconteceu é o seguinte: ali há marginais, que são ladrões e extraem bens de passageiros que estão aflitos de chegar às suas residências. Então, um dos agentes, ele notou os moços ou os jovens que fizeram isso aí, que roubaram um telefone numa pessoa que estava para apanhar chapa. Ora, o que acompanhei é que, em vez de prender, ele foi lá exigir um oriente, porque ele viu. Isso aí, para mim, é uma coisa muito chata, porque confiamos na polícia, só que quando a gente vê esse tipo de atitudes, também perdemos a confiança com eles. Era muito mais essa parte que eu queria chamar a atenção. Mas a polícia realmente já está a mudar o seu ritmo, né?
bom para a nação. E apelar também a parte não percebi como cheguei já nesse momento no meio do programa, mas tem uma parte que fala de produtos alimentares ou comércio. Nos impeto, exatamente dentro do mercado grossista, há ali produtos que já estão fora de prazo, mas estão a ser vendidos. Eu não sei se a fiscalização quanto a essa parte ou não. E mesmo produtos frescos, estou a falar de batata, muito mais. A batata que ali apodrece e depois é reciclado praticamente. Tiram aquela parte podre e é vendido dentro do mercado grossista. Então, são essas partes negativas que eu apenas queria apelar. Não sei se fiz entender. Sim, fez-se entender muito bem. Obrigado. Vamos então abrir espaço só para mais uma chamada para permitir que aqui os nossos convidados possam esclarecer muitas das colocações que foram feitas. A Rita Freitas estava a desenvolver relativamente a questão dos produtos de primeira necessidade. Obrigado. Dando continuidade, eu estava a referir que também neste aspecto nós temos que ter a colaboração do consumidor, como eu já me referi no início, em que o consumidor deve evitar deixar as compras para a última hora. Porque quando ele compra a última hora, somos muitos a comprar a última hora, o que é que acontece? Há rotura de estoque. Havendo rotura de estoque... Freitas, vamos atender o nosso último telespectador, depois aí poderá desenvolver perfeitamente. O senhor Lázaro, que nos fala da província de Tete. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Pode apresentar a sua ideia. Perdemos o contato com o senhor Lázaro de Tete. Esperamos que volte a contactar-nos para colocarmos as suas questões. Muito bem, então, como estava a referir, se nós deixamos para a última hora, o que acontece? Há rotura de estoque. Havendo rotura de estoque, o que é que o agente econômico faz? Ele tem pouca mercadoria, ele tende a aumentar o preço, o que não é correto. Então, o que a INAI está a fazer a nível nacional é aumentar a fiscalização, a inspeção, principalmente nos locais de venda destes produtos e com destaque para as barracas, as bancas, os mercados, no caso que eu fiz referência do mercado do Zimpeto. Por exemplo, vamos então de Tete, não retornou, vamos ao Célio, que nos fala da província de Nampula. Muito boa noite, senhor Célio. Boa noite, boa noite. Sim, sim. Sim, eu tenho uma preocupação em relação ao como está a ser debatido. E nós só apenas em produtos alimentares. Existe uma questão sobre outros produtos, em particular eletrodomésticos, e por vezes nós compramos e constatamos que o material que é feito, com que é feito, não apresenta aquela qualidade desejada. E muitas vezes até tem sido a causa de incêndios, da origem a incêndios. E eu queria saber qual é a entidade mais indicada para inspecionar esses tipos de eletrodomésticos. Muitas vezes são as fichas triplas, aquelas fichas que nós usamos para eletrodomésticos. Quando a gente vai ver, tem lá os fios que talvez nem um telefone podia funcionar como deve ser. Mas nós queremos usar para ferro de engomar, para aparelhos. Então, queremos saber aonde é que nós podemos reclamar esse tipo de situações. Temos visto aí nas lojas de chineses, estrangeiros, sempre o material é de baixa qualidade. Os fios que estão lá não têm aquela qualidade desejada. Queremos saber qual é a entidade a quem nós podemos reclamar esse tipo de situação. E aproveitando também a ocasião, queria expor uma questão que está a suceder aqui na província de Nampula, aliás na cidade de Nampula, em que a minha família está a ser despejada sem nenhum mandato judicial. E pronto, estamos numa quadra festiva que estamos a entrar para o tempo de passar em família, mas estamos a receber um despejo sem nenhum mandato judicial. Por incrível que pareça, já apareceram todas as instâncias de comunicação, o STV também já esteve cá, faz a reportagem, mais uma vez fez a reportagem, mas nunca lançam ao ar. Então queremos saber o que está a acontecer nesse caso. É um caso que já está a rodar nas redes sociais, em que o meu pai está a ser despejado da sua própria casa e pronto,
não percebemos bem o que estamos, mas também já estamos a receber recados que têm envolvimento do Presidente da República, por isso eles têm toda a força de fazer o que desfazer, mesmo sabendo que nós já tivemos um aval da Assembleia da República a nosso favor. Mas eles hoje apareceram com polícias que vinham carregar todos os bens para retirar do quintal. Então, se puderem, comuniquem com os vossos colegas cá de Nampula, porque já têm toda a informação necessária. Queremos perceber bem o que está a passar. Porque meu pai está a viver numa casa há 40 anos e está a ser assim despejado compulsivamente por entidades governamentais cá da cidade de Nampula. Não estamos a perceber o que se passa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Célio. Penso que para o debate que estamos aqui a fazer, enquadra-se melhor a primeira questão que colocou. Esta, apesar da sua sensibilidade e importância, eventualmente não seja este o melhor espaço para discussão. Rita Freitas, estava a desenvolver? Eu referia-me que nós reforçamos o controle das margens máximas de lucro durante este período da quadra festiva. Como exemplos, nós fizemos 870 bancas, inspeções e barracas 261, isto para dizer que nós demos também prioridade, que não é um dos nossos focos. Quando falamos de barracas, são os mercados, feiras, pronto, os mercados, neste caso o Zimpeto, é onde nós estamos todos os dias, temos uma brigada da INAI, da Delegação da Cidade, para garantir que os preços, a qualidade e a quantidade estejam de acordo com o que está... Mas por aquilo que ouvimos de vários telespectadores que contactaram-nos aqui, Zimpeto parece ser um nó de estrangulamento. Sim, Zimpeto é um dos locais críticos e daí que há necessidade de uma equipa permanente no local, incluindo nos próprios dias festivos. Nós temos lá sempre uma equipa para garantir que realmente os preços não estejam fora daquilo que está previsto das margens máximas de lucro. Não é fácil, mas estamos a trabalhar no sentido de garantir que estes preços não subam, e não só. Por exemplo, o caso do refresco, da cerveja, dos ovos, também são produtos que neste período a tendência é de haver especulação de preços. Mas estamos a trabalhar e esperamos conseguir responder àquilo que são as expectativas do consumidor. A questão do frango importado, validade versus o frango nacional. O frango importado, ainda recebemos hoje um comunicado da Direção Nacional de Veterinária e que acredito que seria bom nós divulgarmos esta tabela em que vem lá para os vários produtos, vem o prazo de validade para os produtos importados e para os produtos nacionais. No caso do frango importado, a validade é de 1 ano e no caso do frango nacional, a validade é de 6 meses. Mas depois, para os subprodutos, já não tem o mesmo período de validade. Já reduz o período de validade para 3 meses os pedaços, 2 meses, por exemplo, as patas de galinha, e para o importado também reduz para 6 meses, 4 meses e aí por diante. Essa informação é acessível ao consumidor quando vai a um estabelecimento para aquisição desses produtos? Ele consegue ver isso, consegue compreender que os prazos de validade estão dentro do que está estabelecido? A validade está no produto, mas como disse o Sr. Nelson, ele tem razão, nós encontramos por vezes produtos em que as validades são colocadas de forma aleatória, não é só o caso do frango, são vários os produtos. Então, o que nós temos que fazer, nós como Inspeção Nacional das Atividades Económicas, juntamente com a veterinária, em relação a estes produtos frescos, é garantir que realmente o agente económico cumpra com aquilo que está previsto. Este documento recebemos ainda hoje da veterinária e que o ideal será divulgar, vamos pôr a circular nas redes sociais para que o próprio agente económico tenha noção dos prazos de validade, porque não é só para o produto congelado, também temos para aquele produto que está na prateleira, que é fresco, temos a carne, por exemplo, temos o frango, em que a pessoa pretende comprar este produto fresco, ele não pode sofrer uma congelação para depois descongelar, então tem que ser mantida a temperatura. Esta tabela que a veterinária forneceu-nos hoje, vem a temperatura para cada tipo de produto fresco e a validade. Nós, como INAI,
iremos também divulgar nas redes sociais para que o consumidor e o agente econômico conheçam as temperaturas. As redes sociais, pela comunicação que está a fazer, parece ser a maior plataforma de massificação da informação. Sim, e vamos conseguir levar esta informação para todos os ouvintes e não só através hoje temos Facebook, temos WhatsApp, temos SMS, então vamos enviar esta informação. Em relação ao ouvinte que colocou a preocupação em relação ao material de baixa qualidade dos eletrodomésticos, material eletrónico, que nesta altura da quadra festiva também é um dos produtos que muitos recorrem para oferecer-se ou a si ou a outras pessoas e que têm adquirido produtos de baixa qualidade. A instituição a quem devem dirigir para denunciar qualquer anomalia, qualquer problema de qualidade ou de não satisfazer aquilo que era a sua expectativa é a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, através do 1464, podem-nos colocar a questão. Eles têm, como consumidor, têm o direito de exigir. Se eu vendo um produto eletrónico, seja lá qual for o agente econômico, deverá vender com garantia. Se não tem garantia, o agente econômico não deve vender o produto. Este é um aspecto. Outro aspecto é a qualidade do produto. Se eu compro um produto, aquele produto tem que ter qualidade. Se eu chego em casa e o produto não funciona, ou ao fim de um dia, de uma semana, duas, o produto não está a funcionar, eu tenho o direito de dirigir-me ao estabelecimento e devolver. Não conseguindo, dirigem-se à INAI e nós temos resolvido muitas situações destas. Um outro aspecto que também ele colocou é a questão do tipo de tomada. Para Moçambique, é obrigatório que os eletrodomésticos que vêm para Moçambique devem ter o tipo de tomada usada em Moçambique. Não tendo este tipo de tomada, deverão fornecer o adaptador, incluindo no preço do produto que estão a vender. Então, em relação a esta questão, repiso, qualquer denúncia, qualquer questão em relação à qualidade dos produtos, satisfação do consumidor, poderão contactar a INAI através do 1464 ou dos e-mails denúncias@inai.gov.mz ou reclamações@inai.gov.mz. Muito bem, Dr. Hussein, nós sabemos que este período de Natal e final do ano é um período de muito exagero em termos de alimentação, consumo de bebidas, especialmente bebidas alcoólicas. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico, quais são as grandes recomendações aos cidadãos para que tenham uma alimentação normal e possam passar estes dias sem situações como intoxicação alimentar, por exemplo? Em relação a este assunto, eu fiquei satisfeito quando vi as saudações à polícia, ao INAI, porque isto faz parte de uma componente extremamente importante que é a prevenção primária. É aí onde é que está a chave para evitar que muitas pessoas venham à saúde. Então é um bom sinal e no âmbito deste grupo multissectorial acredito que teremos uma quadra festiva diferente dos anos anteriores. A prevenção é fundamental. Isto porquê? Porque o aspecto importante aqui são os comportamentos de risco que as pessoas tomam, né? como a peito. Uma das principais causas de procura de serviços de saúde são os acidentes de viação. E o principal fator, quer dos acidentes de viação, quer das agressões físicas, é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, o papel das autoridades no controle destas situações vai trazer benefícios para o setor saúde em termos de redução desta principal causa de procura de serviços de saúde durante este período. O segundo aspecto importante é a questão da alimentação. E o INAI tem aqui um papel também importantíssimo no controle dos prazos de validade, de produtos dentro do prazo, mas também é importante aproveitar esta oportunidade para alertar as pessoas, a população. Nós sabemos que é um momento de quadra festiva, as famílias durante todo o ano fizeram as suas economias para poder ter um dia com a mesa muito recheada. E as pessoas comem, fazem mistura de tudo. Então, qual é a consequência disto? No dia 26 e no dia 27, uma das principais causas, por exemplo, de procura
de cuidar de saúde são as diarreias e os vômitos, resultante deste excessivo consumo de comida. Então, é importante também que tenhamos muita atenção na higiene dos alimentos, aqueles alimentos como os legumes, as saladas, lavar bem, guardar bem, lavar bem as mãos. É muito importante evitar essas misturas excessivas que depois trazem problemas para a saúde, que no dia seguinte as pessoas estão no hospital porque estão com diarreia, estão com vômitos. Outro aspecto importante que eu quero aproveitar aqui também é a vigilância em relação às crianças. Que nós sentimos nos dados que nós apresentamos na transição do ano passado, é que tivemos muita situação de violência física e sexual. 53% das crianças dos 0 aos 14 anos estão ali no grupo. Então, é importante o grande envolvimento dos pais encarregados de educação na vigilância das crianças, para evitar que elas fiquem expostas durante muitas horas da noite sozinhas, porque aí ficam vulneráveis para este tipo de violência física e sexual. E outro aspecto importante é que estamos também no período de férias. Estamos no período de férias, é a altura das mangas. Há muitas quedas também de crianças e há muitos atropelamentos de crianças. Então, é importante o envolvimento dos pais, dos encarregados de educação, na vigilância das crianças para reduzirmos este tipo de situação. E outro aspecto importante também é, na transição do ano, quero chamar a atenção a questão dos objetos pirotécnicos, que os pais compram para oferecer às crianças como brinquedo. Muita atenção, porque se não sabem manusear, há situações de amputação, de queimaduras graves da face, das mãos, com perda de dedos, que depois traz um problema de desenvolvimento psicológico, social, até o crescimento da criança na sua carreira. Então, estes são aspectos que é importante que nós alertemos. Outro aspecto importante, não só, apesar dos aspectos da quadra festiva, é importante também a questão da prevenção de doenças como a malária, porque está a chover muito, então é preciso que as populações também cuidem do ambiente onde é que estão a viver, eliminando todos os focos criadores de mosquito e também se protejam sempre com rede mosquiteira, porque não só temos doentes resultando dos excessos da quadra festiva, mas também aquelas doenças que aparecem como a malária, uma das principais doenças que nós temos no país também a trazer pressão. Acredito que, se houver de facto muita atenção nesta prevenção primária, na mudança destes comportamentos de risco, acredito que teremos menos pressão dos hospitais. Porque se não acontece isto, o que é que qual é a consequência? É que as pessoas vão para o hospital e ficam muito tempo à espera. Porquê? Porque estamos naquele momento a atender às emergências. Então a pessoa fica 1 ou 2 horas à espera para ser atendido. Depois, demoraram a atender, mau atendimento. O que nós queremos é que as pessoas previnam. Para quê? Para que não pressionem os hospitais, porque neste período, quando há emergências, há critérios de atendimento. E nós temos critérios de atendimento. Há o emergente, há o urgente e aquele doente leve moderado que pode esperar até ser atendido. Vai ser atendido, mas não naquela rapidez que é habitual, porque há uma pressão muito grande do setor. Então, estes aspectos todos da prevenção são fundamentais e as pessoas também poderem usar os centros de saúde. Temos centros de saúde abertos, porque as pessoas gostam de correr para o Hospital Central, José Macamo, Maval, grandes hospitais, mas é preciso usarmos também a rede periférica para aqueles casos que não têm gravidade para serem tratados e deixarmos os hospitais poder responder com rapidez àqueles casos de emergência. Então, queria pedir também a paciência das pessoas ao ir ao hospital e sentir que há demora. Vão ser explicados. A demora é porque estão a atender as emergências. Então, vamos investir na prevenção. Investindo na prevenção, acredito que teremos uma quadra festiva tranquila, segura para a nossa população. Muito obrigado. Vou mesmo para Inácio Dina e mesmo para fechar aqui algumas questões foram levantadas relativamente à atuação da polícia, a linguagem intimidatória de alguns agentes. Como é que vocês estão a abordar isso? Se bem que não é uma questão de quadra festiva, é uma questão mais estrutural. Bom, em relação à colocação do Sr. Miguel e do Sr. Nelson, bom, queremos agradecer a felicitação, mas em relação à preocupação que colocaram da conduta menos humanizada de alguns agentes,
nós queríamos apelar que estes contactos que nós deixamos aqui não sejam usados apenas para denunciar cenários de crime, mas também participem em cenários de atuação incorreta ou de comportamento desviante dos agentes, que pontualmente também serão acolhidas as preocupações de tomar das medidas pontuais. Todo agente da polícia, antes de fazer a rua, na formatura ou em algum cenário, ele recebe a recomendação, portanto, a ordem de serviço, recebe a instrução clara de pautar por um comportamento que permita que a sua atividade, a sua forma de ser e estar na via pública esteja imbuído tanto do lado humano, a questão da humanização. E para esta quadra festiva, e não só, nós priorizamos a educação cívica e a sensibilização. Esta é que é uma grande prioridade. Portanto, é uma atividade que temos vindo a implementar já, em que aconselhamos o cidadão a pautar por normas e por regras que evitem que ele sofra algum ato criminal, mas também que adote uma conduta para não tornar, portanto, ele próprio constituir um perigo para o outro cidadão. Um dos grandes aspectos foi elaborado aqui pelo senhor diretor, é referente ao comportamento do próprio cidadão. Se para esta quadra festiva nós queremos uma tranquilidade, ordem, segurança pública plenas, é necessário que o nosso comportamento mude. É um comportamento em relação, por exemplo, à ingestão de álcool. O álcool não só constitui perigo para a sinistralidade rodoviária, para a questão de segurança rodoviária, mas também para condutas como as questões de violação, as questões de desordem pública, as questões de agressão física, porque o álcool está provado que altera a capacidade, portanto, de raciocínio correto, a capacidade de discernir que neste momento estou num estágio de perigosidade em relação à minha conduta ou não. Um outro aspecto que nós queremos deixar como recomendação neste período, nós assistimos um comportamento não abonatório. Famílias organizam-se neste período para passar as suas festas, mas o que assistimos é que começam num determinado ponto, estão aí a festejar com amigos, colegas, familiares, mas pela noite adentro começam-se a movimentar de um ponto para o outro. Bom, estão a ingerir álcool, estão a consumir comidas várias, mas depois começam a percorrer, vamos dar um exemplo, cidade de província, cidade de Nampula, estão no bairro de Natiquiri concentrados, mas ao longo da noite já estão em Moivire, vão a Moatala, estão a circular em viaturas, estão embriagados, chegam a percorrer, por exemplo, 200 quilômetros, portanto, durante 5, 6 horas de tempo, porque querem festejar em todos os locais. Este é um comportamento não recomendável, é um comportamento que cria perigo, não só para as próprias vidas, mas para a vida e a liberdade do outrem. Nós queríamos condenar este tipo de atitude. Em relação a objetos pirotécnicos, a nossa recomendação é que estes sejam adquiridos em locais licenciados e apropriados, onde os vendedores tenham idoneidade suficiente e capacidade de explicar aos que vão manusear as regras do seu manuseio, porque tivemos provas claras nos hospitais, são provas disso, e que há cidadãos que sofrem, portanto, ferimentos graves e chegam até a sofrer amputações. Portanto, esta é a nossa recomendação. Há regras para a utilização, nós vamos tomar medidas de polícia para o desrespeito a essas regras, por exemplo, de usar os objetos pirotécnicos de fogos de artifício 10 minutos antes da transição do ano e 10 minutos depois. Medidas policiais serão tomadas para aqueles que não respeitarem este período. E de forma geral, nós assistimos muitos curiosos também a comercializarem estes objetos pirotécnicos e as pessoas correm para adquirir de forma descuidada. Isto não vai permitir que tenhamos festas tranquilas. Participemos todos, tanto na prevenção e em proporcionar as festas de forma mais tranquila possível, participando ativamente a partir do nosso comportamento exemplar. Muito bem, e com estas palavras fechamos o nosso programa Linha Aberta, em que estivemos aqui a discutir os preparativos das nossas instituições para esta quadra festiva. Agradecer aqui a vossa presença, Rita Freitas, que é a inspetora-geral do INAI, o Sene Isse, que é diretor nacional de assistência médica, Inácio Dina, porta-voz do Comando Geral da Polícia. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima oportunidade.